Prezados alunos, sejam todos bem-vindos à primeira aula do módulo 1. Então, nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os conceitos de dança e folclore, é uma aula bastante simples, só para esclarecimento mesmo desses conceitos, ok? Como roteiro da aula, nós vamos falar um pouquinho da arte, né, para a gente entender um pouco de onde a dança se encontra nesse universo artístico. Vamos falar um pouco sobre a etimologia da palavra, alguns conceitos de dança e de folclore. Primeiramente, eu gostaria de trazer a seguinte reflexão para vocês, né? Por que precisamos da arte? Não apenas da pintura, mas também da literatura, teatro, música, cinema, dança e todas as outras formas de expressão criativa. A resposta é que sem artes, a educação não é educação, e sim um treinamento educacional. Essa reflexão é bastante importante, principalmente quando nós começamos a atuar na escola, quando nós começamos a atuar na prática, porque não basta apenas entender a arte como um treinamento educacional, mas sim como a essência da educação. Ela faz parte da essência da educação em si. Então, essa reflexão é bastante importante, não só para que nós façamos nós mesmos, mas também para que a gente estimule, né, os nossos alunos, as pessoas que têm contato conosco, a fazer essa reflexão também. O universo das artes caracteriza-se por um conhecimento específico do saber humano, que se faz a partir de questionamentos, indagações, dúvidas presentes no cotidiano do ser humano em relação às várias dimensões e relações com o mundo. A manifestação artística tem em comum com os conhecimentos científicos, filosóficos ou técnicos, e o seu caráter de inovação, criação e produção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no conhecimento científico, nós pensamos que o conhecimento científico ele sempre nasce de uma dúvida, ele sempre nasce de um problema, ele sempre nasce da tentativa de propor alguma solução, ou na tentativa de questionar algum conhecimento já existente. E quando nós vamos para a arte, a gente vê que a manifestação artística ela também tem esse papel de questionamento, de indagações, de colocar uma dúvida acerca daquilo que nos cerca. De acordo com Marx, em 2006, a arte representa uma forma de produzir sentido e de estar no mundo, possibilitando diversas leituras do universo que nos rodeia. Então, por exemplo, a dança ela é uma leitura corporal do mundo. A poesia é uma leitura de outro sentido das palavras. As artes visuais, por exemplo, são uma leitura das imagens. Música, leitura dos sons, e o teatro, a leitura das cenas e dos personagens. Quando nós vamos trabalhar a etimologia da palavra dança, nós vamos ver que ela deriva da raiz tan, que em sânscrito significa fusão. Explicar a dança através das palavras é uma tarefa arriscada, pois suas definições sempre soarão imperfeitas. A dança é, portanto, uma arte criativa e cênica, que tem como objetivo o movimento e como ferramenta o corpo. E aí eu questiono para vocês, a dança estaria restrita ao espaço cênico? Que movimentos definem a dança? Talvez fosse mais adequado falar em danças, pois há uma multiplicidade de motivos que podem justificar que se dance. Esses motivos são ligados à poesia, ao imaginário, motivos educacionais, comerciais, terapêuticos, tantos motivos que podem justificar a expressão corporal através do movimento, que é a dança. Então, a dança seria um meio como qualquer outro de arte, de educação, de lucro, de sobrevivência ou até mesmo de cura. Do ponto de vista técnico, arte de formar com graça, precisão e facilidade, o passo de formar as figuras. Alternância ou variação no tempo dentro de um ritmo pré-estabelecido usando diferentes formas e movimentos. Movimentos cadenciados, incluindo passos e saltos executados ao som de um compasso da música. Então, nós podemos definir a dança a partir de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista biomecânico, cinético, cinemático, da movimentação dos corpos no espaço.
Mas também nós temos um ponto de vista expressivo, que está relacionado à arte de expressar as emoções com a ajuda dos movimentos rítmicos do corpo. A arte que utiliza o corpo em movimento e como uma linguagem expressiva. É uma das formas mais poderosas de ritual mágico. É uma expressão exterior de espírito interior. Então, quando nós complementamos o ponto de vista técnico com o ponto de vista expressivo, nós vamos começando a encorpar e tentando atingir um pouco da essência daquilo que a dança representa. Do ponto de vista do lazer, por exemplo, nós podemos ver a dança como um divertimento, como um baile, como uma reunião de pessoas para se divertir, com uma sequência de vários movimentos regulares, com uma certa distração, com um certo entretenimento também, que não deixa de fazer parte daquilo que a dança significa. Em suma, a dança seria um movimento expressivo do corpo no espaço, uma vez que a dança é fruto da necessidade de expressão do homem. Então, sempre quando nós pensarmos na dança, nós não podemos ter um único olhar para o que ela representa, mas nós temos que tentar, na medida do possível, ver em sua integralidade que ela não representa apenas um movimento biomecânico do corpo, mas ela representa também aquilo que traz de expressão do mais íntimo do interior do homem, mas ela também pode ser algo que traga prazer, lazer, distração e entretenimento. De acordo com os autores Coelho e Bon, em 1985, é preciso encarar a dança como algo livre de reducionismos, pensando nos seus elementos fundamentais que se classificam como projeto, sujeito e sistema de ações. Quando nós falamos do projeto, esses autores eles reúnem os motivos do porquê se dança e para que se dança. Quando eles tratam do conceito de sujeito, eles estão falando do indivíduo ou conjunto de indivíduos que partilham a interpretação desse projeto, do porquê e para que se dança, para que o anima. E o sistema de ações seria um patrimônio das técnicas corporais da dança ou aquelas que são criadas na prática da atividade. O projeto, quando transformado em dança através da elaboração corporal do sujeito, materializa-se em um conjunto de atos realizado de forma consciente e executante. Portanto, nas obras de dança já elaboradas, os elementos sintetizam-se, integrando-se e combinando-se numa identidade mais ampla que a própria obra. Dessa forma, o espectador ele é considerado como um participante ativo. Afinal, se dança para se produzir uma interpretação, um sentimento, uma opinião, para dar existência à obra. Então, aqui, os autores eles querem dizer que esse projeto da dança, ele não se dá pelo movimento por si só, e não só pela expressão que se causa, da onde se vem, né, a expressão que se vem do interior do indivíduo que dança, mas também participa de todo esse movimento, de todo esse projeto da dança, o espectador, porque nele é gerado um sentimento, nele é gerado uma indagação, nele é gerado uma impressão. Quando nós vamos então para a definição de folclore, que vem da palavra folk, que significa povo, tribo, nação, gente, pessoas, parentes. É uma conexão com aquilo que é folclórico. Quando a gente vai para a língua inglesa, por exemplo, a gente tem a seguinte expressão, que é hello folks, que é alô pessoal. Então, quando a gente fala de folk, a gente está falando daquilo que é do povo, daquilo que se trata de pessoas. E quando a gente vai para a palavra folklore, isso quer dizer saber tradicional do povo. Então, dentro das definições dessa palavra, a principal dela se diz a respeito de narrativas, cantares, dizeres de criação popular transmitidos oralmente e mantidos pela memória. Então, o domínio do que é o folclore é tão grande que chega a ser uma cultura. O folclore se inicia como área de estudo em meados do século XIX, com William John Thomas, que foi um arqueólogo inglês, e que
ele teve um objetivo de conservar e publicar as tradições, as lendas, os provérbios, as superstições e os costumes de um povo. Então, ele considera como parafolclore um grupo formado por pessoas que retrabalham, interpretam e apresentam as vivências dos grupos folclóricos em forma de espetáculo. Dessa forma, a gente finaliza aqui, então, os conceitos relacionados à dança e ao folclore, e nós vamos precisar desses conceitos que são bastante simples para desenvolver todo o conteúdo durante essa disciplina. Eu desejo que vocês tenham bons estudos, que vocês leiam as apostilas e os textos complementares para auxiliar vocês na formação desse conteúdo. Muito obrigada.